dou nota 0 para esse governo. O que ele tem de pior? Olha, eu acho que nesse momento não dá pra gente falar de alguma coisa que seja pior do que a gestão da pandemia. Porque já vinha muito ruim, tá? Eu acho que o Bolsonaro não foi uma surpresa. Ele se comportou exatamente da forma como ele disse que se comportaria. Ele é a pessoa que ele sempre foi. Isso significa dizer que uma pessoa que me fala, Gabriela, eu votei nele e não sabia quem ele era, uma pessoa que está necessariamente errada e que não merece acolhimento? Não, eu não penso assim. Eu acho, inclusive, que a gente precisa conquistar essas pessoas, entendeu? Tirá-las desse campo. E a gente precisa para que a gente tenha um resultado diferente em outra eleição. A gestão da pandemia foi algo que superou o absurdo. Porque a gente esperava coisas muito ruins, a gente esperava machismo, a gente esperava racismo, a gente esperava homotransfobia, a gente esperava violência, a gente esperava discurso de ódio, a gente esperava negacionismo, mas nesse grau, esse grau de insensibilidade com as famílias que perderam os seus entes queridos, esse grau de irresponsabilidade com a vida dos brasileiros, esse grau de falta de vergonha na cara para assumir a responsabilidade que ele pediu para ter. Porque isso que é importante. O tempo todo ele diz isso, porque eu não consigo, porque eu não faço, porque a minha vida é ruim, porque ele que pediu. E a questão não é que a gente estava vivendo olha, o Brasil está indo de vento em popa, aí de repente chegou a pandemia e aí, poxa vida. Não. A gente já estava numa crise super séria. Essa pessoa se candidatou para... Ele disse, eu quero ser presidente da República porque eu consigo resolver o problema, né, que nós já temos. Não resolveu nada. Reclama o tempo todo. Mente o tempo todo. Nossa, o pior desse governo, com certeza a gestão da pandemia, mas começa mal, desprezo pela educação. Governo que, porque divulga uma realidade paralela, torna muito difícil a discussão. Ele não debate, ele sai do debate. Ele não opera sobre dados. E é engraçado, eu gosto de dizer o seguinte, as pessoas muitas vezes dizem que elas são contra a ciência, porque a ciência serviria às elites. O que pode servir mais a uma elite ou a um político especificamente autoritário do que o desprezo pelos dados? Porque se você não precisa de base nenhuma em dados da realidade, você fala o que você quiser. Você não precisa de nada. Então, a eleição foi fraudada. Por quê? Como você sabe? Não, eu sei. É surreal. Eu publiquei uma coluna na Folha falando que eu quero de volta a realidade como pauta. Porque a gente está vivendo uma loucura. A gente tem um presidente da República que fala mal da vacina, que festeja a interrupção de um teste de vacina. Uma loucura mesmo. Uma loucura. Não, e aí quando a gente começa a discutir que a gente precisa de insumo, o mundo inteiro está precisando dos mesmos insumos, a gente precisa de insumo. A gente tem que se preocupar porque o filho do presidente brigou com o embaixador. Aí, olha, a gente teve eleição nos Estados Unidos, ganhou o Biden. Nossa, então, né? E agora, como é que vai ficar a relação? E a gente precisa se preocupar porque o presidente falou que teve eleição. E eu falo, a gente tem problema real para resolver. E o desespero que me dá é justamente esse. E aí, ao mesmo tempo, a gente fica nessa briga por protagonismo dentro de quem vai ser o melhor candidato para fazer oposição ao Bolsonaro e ninguém quer abrir mão de nada porque a gente precisa de um projeto que seja o nosso. Cadê política pública? Cadê uma agenda mínima de consenso para a gente pensar nos nossos problemas reais que já eram gravíssimos e agora vão se agravar, porque não tem mais auxílio emergencial, nós estamos na pandemia, meu Deus! Esse é o desespero. E aí, em quem eu vou votar? Eu vou votar numa candidatura que se apresente como alternativa a esse cara. A gente não tem... A primeira vez que eu vou num debate na TV, eu fui para falar de uma ação na Cracolândia, uma ação violenta, fui falar contra isso, também em virtude do meu mestrado, e eu tô fazendo uma crítica ao Dória. Tá? O Bolsonaro tá fazendo a gente elogiar o Dória. Mentira. Não, ué. Sim, óbvio. Não, você entendeu? Outro dia eu tenho um vídeo falando sobre o ministro Fux. Fazendo críticas ao ministro Fux. Esses dias eu tava postei um vídeo elogiando o ministro Fux, porque ele falou o absurdo do negacionismo. Exato. Com a máscara. É nesse ponto que a gente tá. A gente precisa debater para que as pessoas percebam que ele é o absurdo, ele tá fora do campo. Porque eu falo, a gente tem um amplo espaço de divergência dentro do espaço democrático, dentro do tolerável. Ele tá fora. Ele nega essa existência democrática. Ele é o absurdo.
Então, ele é eu vejo dessa maneira, eu sei que tem gente que discorda de mim, mas ele é um problema primeiro pra gente resolver. E aí depois a gente volta pros nossos debates. Enfim, uma cagada, gente, com perdão da palavra, uma cagadinha. Não, é imensa.